Fala, rapaziada, que a paz de Cristo esteja com todos vocês aí. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Almeida, mas pode me chamar de Rick. Eu tô sozinho hoje, nesse feriado, ninguém quis vir trabalhar, tive que vir trabalhar sozinho. Mas brincadeira, o Caio tá aí, tá ajudando nos bastidores hoje. Hoje o Caio ficou atrás das câmeras, ele tá no backstage. A gente tá começando mais um episódio do Godcast hoje. Vou chamar de A Semana do Barbeiro, porque hoje nós temos um convidado ligado à barbearia e amanhã teremos outro. Esse eu vou deixar pro final. Eu tô hoje com Eric, que tem empresas no ramo de barbearia, de coisa, mas... Um pouquinho. Bom, Se antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Ricardo. Eu que agradeço. Obrigado, Caio. Eu sou Eric Davi, pode me chamar de Eric, não precisa me chamar de Rick não, pode me chamar de Eric. Hoje é uma surpresa, para mim foi muito surpresa, muito agradável receber esse convite. E nós estamos aqui para poder falar sobre o mundo da barbearia. Se quiser, vamos falar um pouco sobre a história da barbearia, como surgiu a barbearia. Às vezes as pessoas não sabem, mas barbearia, na verdade, ela vem de 3.000 antes de Cristo, né? E ela teve uma evolução. A gente vai poder falar um pouquinho, estou à disposição de vocês para a gente falar sobre isso. E a partir daí a gente começar uma conversa que vai envolver com certeza o que é mais importante, que é a única figura que importa aqui, que é Cristo. Que é que a gente resolveu trazer aqui. Exatamente. Na verdade, a gente sempre começa isso é praxe. Eu sempre começo com a mesma pergunta, até a gente comentou ali fora ali. Legal. Eu falei assim, a gente sempre apresenta o empresário, o pastor, o músico, né? E isso é muito interessante, porque é legal que simboliza que as pessoas elas estão trabalhando ali, estão se movimentando. Mas eu sempre trago essas pessoas, eu gosto de trazer para perto da gente. Quem é o Eric? Aonde o Eric nasceu? Ele é filho de quem? Como foi a vida? Como é a vida do Eric fora das empresas, fora da barbearia? Legal. Vamos lá. O Eric tem 47 anos. Como vocês podem ver, eu tenho bastante uma personificação de brasileiro. Brincadeira. Na verdade, sim, eu nasci no Brasil, mas o meu pai é finlandês. Ele veio fugido da Segunda Guerra Mundial, tá? Ele já não está mais conosco. Ele faleceu há 36 anos atrás. A minha mãe é mineira, a Marlene, né? Eu sou casado pela segunda vez. No meu primeiro casamento eu tenho 2 filhos, o Atos, que vai completar 20 anos, né? E a Esther, que vai completar 19. Sou casado hoje com uma pessoa, com a minha esposa, chamada Bartira. Nós trabalhamos juntos. Tudo começou na nossa vida. Nós nos conhecemos, na verdade, há mais de 20 anos atrás, mas... nós de verdade tivemos algum relacionamento, começou há 7 anos atrás, nós estamos completando agora 7 anos de casado, né? Quem é o Eric Empresa? O Eric Empresa hoje eu sou proprietário da Biocid, que é a primeira empresa que foi focada na questão de biossegurança para a área de beleza. Fora isso, eu também trabalho na El Capitan, que hoje é considerada uma das maiores empresas de cosméticos masculinos do Brasil, e também nós temos uma distribuidora que distribui cosméticos masculinos no mundo do e-commerce. Então, basicamente é isso hoje. Tudo envolvendo barbearia, inclusive a Biocid. Tudo envolvendo barbearia e o ramo de beleza. Certo. Vamos começar falando da barbearia, depois a gente vai entrar um pouquinho na parte pessoal, para a gente poder falar um pouco de Deus, né? Como Deus trabalha na dificuldade, que essa é a parte que eu gosto. Perfeito. Porque quando você falar de Deus quando tá tudo tranquilo, o mar tá calmo, é muito fácil. Quero ver você mostrar e levar Deus para as pessoas naquela hora que você tá por baixo. Então, mais para frente a gente entra no mérito. Conta um pouco da história da barbearia. Você estava me contando, eu estava achando muito interessante essa parte. Vamos lá. Vou fazer um resumo bastante rápido. Barbearia tem uma história muito longa, né? Foi datado de 1800 a.C., a primeira vez que apareceu numa imagem egípcia uma pessoa fazendo uma barba num faraó, né? Aquela questão do rabicho que o faraó tem, normalmente é um conezinho aqui, é porque alguém fazia a barba deles antes na lateral. Não era a palavra barbeiro, mas foi a atividade, a profissão começou a surgir naquela história, naquela época, né? Quando eu falo de barbearia, de barbeiros, então nós vamos falar começando no século XVI já. Sim. Tá? Como que surgiu a função barbeiro? A função barbeiro, ela começou por uma necessidade do rei da Inglaterra, que ele precisava cuidar dele. Só para lembrar, século XVI, quando nós falamos, a gente não tinha a profissão dentista, nós não tínhamos a profissão médico,
Então o barbeiro, ele não era uma pessoa que cuidava da área de beleza, tá? Ele cuidava da saúde do ser humano. Então o médico dentista, na verdade ele arrancava o dente das pessoas, mas era um barbeiro dentista. O barbeiro médico não tinha antibiótico, não tinha medicação. Então, pressão alta, como que fazia? Era na sangria, né? Então eram os tratamentos bem rudimentares. Uma das histórias que eu mais gosto, por exemplo, da área da barbearia, depois aí, quando fizerem a edição e tal, podem colocar até uma imagem de um polybarber. O polybarber normalmente ele fica na frente da barbearia e ele fica rodando o azul e vermelho. Aquele símbolo tradicional. Aquele símbolo tradicional. O que é aquilo, na verdade, na história da barbearia? Quando existia uma extração de dente ou uma sangria no médico, então aquele lá ficava embaixo, né? Então extraía o dente, a pessoa ficava ali e o sangue escorria por ali. Ficava vermelho, por isso que ficava. Tanto que a parte de cima ela é menor do que a de baixo, porque a de baixo ficava como suporte do sangue para não vazar. Sim. Você vai ver que todo polybarber é assim. Primeiro ele é menorzinho, porque ele é o que escorria, né? Então, quando a gente fala que a área da beleza hoje, como um todo, na barbearia, ela não é da área da saúde, na verdade ela começou na área da saúde, cuidando de pessoas, cuidando da vida de pessoas. Depois ela se tornou na área da beleza, que foi aí Luís XVI, Luís XVII, né, os reis mais famosos que começaram a questão de utilização de peruca, a questão do barbear. Se você vê, franceses normalmente eles não têm barba. Sim. Por uma questão tradicional já que existia do século XVII. Então tudo começou em volta, colocando a saúde como prioridade. Então o barbeiro ele é da saúde, sempre foi da saúde, né? Eu estava conversando hoje de manhã com o pessoal, eu estava dando um treinamento para eles e eu até comentei, hoje a função barbeiro, as pessoas menosprezam a atividade, a profissão barbeiro, acham que é uma segunda opção. Na verdade não é, e nunca deveria ser, porque a partir deles que surgiram os cabeleireiros, as manicures, embelezamento do olhar, estética, surgiu dessa história do barbeiro. Não existia cabeleireiro naquela época, existia o barbeiro. Era o barbeiro que cuidava do homem, que cuidava da mulher. Então tudo isso surgiu da área da barbearia. Sim, interessante, né? E você vê que assim, até pouco tempo atrás, eu não sou tão velho, eu tô com 34 anos. Quando eu era mais moleque, tinha muito ainda barbeiro. Depois de um tempo, sumiu. Isso. Sumiu. Agora que tá voltando, começando a aparecer barbearia e tal. Então, eu vou tomar um pouco de cuidado até como eu vou falar isso, para as pessoas não acharem que eu sou machista. Sim. Tá? O que aconteceu? Década de 60 e 70, a barbearia ela explodiu não só nos Estados Unidos, como no Brasil. Sim. Né? O que aconteceu na década de 70? Houve a Guerra do Vietnã. Homens foram para a guerra e as mulheres ficaram. As barbearias nos Estados Unidos elas quebraram. E, consequentemente, aconteceu aqui a mesma coisa. Tá? E o homem, ele não tinha, então, como não tinha homem para fazer barba, para fazer cabelo, então as mulheres começaram a desenvolver a questão da área de beleza. Então, sim, as mulheres iam para o salão, usavam aquelas máquinas enormes para poder ficar com os coques e lindos, maravilhosos, né? E aí o que aconteceu? A profissão barbeiro, quase na década de 80, ela quase sumiu. Foram poucos os que resistiram. Eu conheço particularmente no Brasil 3 ou 4 que são dessa época. Sim. Tá? Um deles, inclusive, é de Minas Gerais, é uma pessoa muito querida, é um amigo meu, o nome dele é Ramon Ruiz. Ele é profissional da área de barbearia há 22 anos. É um cara incrível. Legal. Tá? E aí o que aconteceu? Por que a barbearia ela voltou? Se você for parar para pensar, a barbearia ela começou a voltar de 2014 para 2015. Por aí. Mais ou menos, né? O que aconteceu? O homem, ele não tinha opção de barbearia, então ele ia para um salão de beleza. Tá certo? Ia então, no cabeleireiro. Ia no cabeleireiro. Agora, pergunta quantos cabeleireiros conseguem fazer uma barba? Pouquíssimos. São poucos. E tem um outro problema. Quando você vai no salão de beleza, você tem cabeleireiro, você tem manicure, você tem tudo. Aquilo ali é um barulho, Gente, pelo amor de Deus, de novo, eu não estou querendo fazer nenhum tipo de machismo nem nada, mas
tem muita conversa. E às vezes o homem ele não quer uma conversa, ele quer estar lá naquele momento dele, sossegado, alguém cortando o cabelo dele, fazendo a barba dele. Então ele não queria ouvir fofoca, ele não queria ouvir o Jornal Nacional, ele só quer aquele momento, cuida de mim. Sim. E aí voltou a barbearia à tona. Então a gente tem aí notícias que 2015, quando começou a voltar a barbearia no Brasil, que foi a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York. As barbearias voltaram à atividade a partir de 2012, tá? Por que eu não sei, mas começou a ter à tona principalmente na parte do Bronx, que é a parte onde tem os negros americanos, tem aquelas barbas mais cheias, então é mais difícil de você cuidar dela, né? Mais denso. Então eles começaram a reviver as barbearias justamente nessa época. Eu lembro, em 2016 foi quando eu fui para Santa Catarina. Até 2016 tinha pouquíssima barbearia aqui em São Paulo. Pouquíssimas. E onde, tipo assim, só tinha nos lugares mais caros, né? Que é onde o pessoal pagava bem. Quando eu cheguei em Joinville, lá tinha muito, lá é a rodo. Lá tinha muita barbearia já. E aí quando eu voltei para cá esse ano que eu vi que em São Paulo seguiu o mesmo caminho e hoje está até maior do que lá, tanto que os meninos da barbearia que eu ia lá em Joinville, eles vinham para cá para fazer compra, tal, para levar as coisas para lá. Mas é interessante, eu acho importante, porque a mulher ela vai pro salão também para ter o momento dela, onde ela vai conversar do assunto que interessa para as mulheres. Sim, claro, com certeza. Né? Porque talvez em casa ela não vai conseguir falar com o marido, não vai conseguir falar com os pais. Eu acho que tem um momento, né? Aquele momento da pessoa, assim, é o meu momento de eu me cuidar, é o meu momento de eu fazer a unha, a mulher, né? É o momento de eu fazer a barba, no meu caso. Hoje, por exemplo, eu fiz a minha barba. A minha barba foi feita. Eu fiz ontem. Foi 40 minutos, 1 hora, que é o meu momento de ficar sendo cuidado por alguém. Né? Você quase dormia ali na cadeira. Exatamente. Falando, me deixa. Exatamente. Me esquece aqui, né? Me esquece aqui. Exatamente isso. E é muito bom. Se você é homem, acorda pra mim, sem sintoma. Meu querido, se você é homem, deixa crescer uma barba e vai num barbeiro pra você ver. É vida, mano. Se você não tem barba, nunca experimentou essa sensação, você é meio homem, meio. Deixa uma barba, vai no barbeiro e você fala assim, agora nunca mais eu tiro a minha barba. Porque é muito bom esse negócio, é muito bom. E é uma questão de gosto, né? Tem a barbinha menor, a sua barba é menor, a minha já é maior, e a minha barba, tendencialmente, ela vai ficar maior, porque eu vou deixar ela ficar maior. Mas é uma questão de gosto. Sim. É uma questão de gosto. E eu vejo que a barba, ela voltou a ter aquela personalidade ou aquela influência que ela tinha na década de 50 e 60. Por exemplo, se você vai pegar o presidente americano de maior referência hoje, até hoje nos Estados Unidos, que é Abraham Lincoln, ele era barbudo. Sim. Porque isso é o significado, você mostra através da sua barba quem você é. Sim. Mas não adianta você só ter uma barba se você não cuidar. Eu conversei hoje com o pessoal e falei assim, olha, não adianta você pegar ter uma barba se você não passar um balme, se você não passar um pós-barba, se você não fazer o que você tem que fazer para manter ela hidratada e cuidada e assim por diante. Tudo isso já foi desenvolvido. Então, como eu falei, 2015 foi quando começou a ressurgir a barbearia. Isso. Hoje eu represento uma empresa chamada El Capitan. Né? Ela foi fundada em 2016. E ela tem uma linha completa que atende todo o público masculino. Então vai desde shampoo matizante para quem tem cabelo branco igual o seu que eu vi, né? Eu não tenho, eu sou 15 anos mais velho que ele, ó, vermelhinho ainda. E o meu já tem uns 20 anos já que é assim. Tá certo? Então, tem pós-barba, tem tudo que você imaginar. Por quê? Porque o homem também é cuidado. Sim. Aí você fez um comentário da questão da barbearia, né? Segundo a Associação Brasileira de Salões de Beleza, hoje existem cerca de... existia, antes da pandemia, 1.400.000 estabelecimentos de beleza. Certo. Sendo que 30% eram barbearias. Então, de 1.400.000, cerca de 420.000. Tá certo? Por aí. Essa pandemia, ela quebrou mais de 30% desses salões de beleza, dessas barbearias. Nossa. Mais de 30%.
Então, mesmo assim, nesse universo todo, nós estamos falando que só de barbearia no Brasil, nós temos alguma coisa hoje de em torno de 300 mil barbearias. Em São Paulo, só São Paulo, nós estamos falando de 30 mil. Ou seja, 10% de tudo, a concentração do país está aqui. Quando eu estou falando de Grande São Paulo, né? Que envolve de Guarulhos a Osasco, Sim. ABC, toda a Grande São Paulo, nós estamos falando de 30 mil só na cidade da Grande São Paulo. Na Grande São Paulo. E tem preços variados, que vai de R$15 Sim. a R$200. Sim. Aí é uma questão de quem você se adequa melhor. Poder financeiro. Exatamente. Né? E tem espaço para todo mundo. Todo mundo merece ser cuidado. Todo mundo precisa ser cuidado. O homem, graças a Deus, o homem de um tempo para cá entendeu isso. Falou assim, não é só deixar aquela barba que aquilo fede. Sim. Por isso que tem muita briga. Minha esposa odiava. Minha barba já foi gigantesca. Mas numa época que não existia barbearia. 2014, 2015. Tinha pouquíssimas, a gente não tinha acesso. Então eu gostava, mas eu não conseguia cuidar direito. Você cuidava com o que você tinha ali, que era no máximo um shampoo. Então, e o pior, não é só isso. Sim. Porque o que acontece? Se você usa isso, tua barba vai ficar ressecada, Fica o dura. teu fio vai enrolar É. e vai querer a ponta dupla. É a mesma coisa que um cabelo, ele vai querer a ponta dupla na ponta. E aí você não consegue cuidar. Sim. Para eu ter uma barba desse tamanho, por exemplo, eu uso todos os dias óleo e balme de barba. Só pro fio, para hidratar o fio. Sim. Né? Tanto que hoje nós estamos numa barbearia, né, que é a Barbearia Manhattan. Isso. Uma das profissionais, que é a Milene, ela me atendeu hoje. Ela falou assim, nossa, tua barba é muito diferente, ela tá cuidada. Assim, também todo dia cuidando desse negócio, se não ficar bom, né, vai dar ruim. Né? Então, na casa do ferreiro, esse espeto não é de pau. Não é de pau, exatamente. Exatamente. Vamos aproveitar que a gente tocou no assunto da casa de ferreiro. Como que você entrou no ramo da barbearia, primeiramente, e depois como que você chegou nessas empresas que você está hoje? Tá bom. Então acho que aí eu vou ter que contar um pouco da história da minha vida. Né? Pode ficar à vontade. Até 2010 eu era executivo de uma multinacional na japonesa, e eu acabei descobrindo em 2010 que eu tinha leucemia. Caramba. 2010 para 2011. E aconteceram mais algumas coisas. Foi o ano que eu me separei pela primeira vez. E aconteceram N coisas, e eu comentei, não vou entrar em questão de valores, porque eu acho que não é a questão. Mas literalmente eu acabei perdendo tudo aquilo que foi construído em 35 anos da minha vida. Acabei perdendo tudo. Tanto que eu fiquei 1 ano desempregado, não consegui emprego de jeito nenhum. E aí Deus me mandou para o Maranhão, onde eu fui ficar 1 ano em solitude. Eu trabalhava lá, foi o único lugar que eu arrumei emprego. Eu fui acolhido por um pastor lá. Ele tinha uma empresa, um grupo de empresas, na verdade. Ele falou assim, eu preciso que alguém cuide de mim. Então eu fiquei 1 ano trabalhando com ele. E quando eu voltei, eu posso dizer que esse primeiro ano que aconteceu lá, que eu tive no Maranhão, que foi Imperatriz do Maranhão, foi um ano que eu conheci verdadeiramente o Deus, aquele que me foi apresentado quando eu nasci. Uma coisa é você saber quem é Deus, a outra coisa é você conhecer. É o que está lá escrito lá em Jó 42, né? Sim. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje eu vejo você com os meus olhos. Sim. E eu acho que foi esse o momento da transformação da minha vida. Foi quando eu entendi quem realmente Ele era. Quando eu voltei para cá, eu voltei sem saber o que fazer. Meu tio, ele comprou uma padaria. Eu vim da área de varejo. Ele falou assim, eu preciso que alguém resolva essa padaria. Eu acabei ficando 3 anos na padaria. Dá um conselho, nunca tenha padaria. Quem tem padaria não tem vida, tá? Não tem vida. Você acorda às 4 da manhã, você vai dormir às 8 da noite, não tem final de semana, você mal consegue ir na igreja. Então, esse é um conselho que eu dou para quem está me ouvindo, tá? Mas amém, se esse é o pão que Deus vai te dar, literalmente, né? Então, use ele para que você seja abençoado. E aí, o que aconteceu? Eu acabei saindo da padaria, porque eu recebi uma proposta para voltar para a área comercial de uma empresa, e acabou não dando certo. Foi quando até então a minha esposa atual, ela vendeu uma propriedade
e nós investimos para poder desenvolver uma linha de cosmético. Certo. Bom, legal. A gente começou a fazer as coisas e quando eu fui visitar a fábrica que fazia os frascos pra gente, ela falou assim, olha, o meu genro, ele tem uma linha de cosmético. Você não quer ver? Eu peguei e falei assim, claro. Aí eu peguei, fui lá, olhei e falei assim, cara, ele tem a linha completa. Me veio na cabeça e para mim foi muito claro o Espírito Santo falando, falou assim, para que você vai desenvolver uma coisa que alguém já que tem, já existe, que já está pronta? O que eu fiz? Eu falei assim, olha, vem cá, Caio, eu estou conversando com você agora, e comecei a distribuir ele. Só que um detalhe, eu comecei a distribuir de uma forma inorgânica, maluca. Não fazia sentido o que eu estava fazendo. Uhum. E aí veio uma outra empresa querendo que eu fizesse a mesma coisa, me vendendo uma linha de produtos ecológicos, neutralizadores ecológicos. E aí a gente começou a rodar. Eu comecei a rodar e foi aí que eu entrei no ramo da barbearia. Em 2018, a El Capitan tinha cerca de um ano e meio. E aí a gente começou a desbravar esse mercado. Então eu começava a visitar barbearias. Só que uma das coisas que eu aprendi, que quando eu fui trabalhando, foi não adianta eu querer vender se eu não conhecer. Sim. Então o que eu fiz? Eu peguei tudo que eu podia de informação do mercado de barbearia, dos produtos que eu revendia, e eu fui estudar na profundidade. Né? Isso não é uma questão de se gabar, mas tecnicamente eu posso falar de muito produto sem eu nunca ter feito uma barba ou um cabelo, porque eu só fui estudar. Sim. E isso me deu muita propriedade para falar sobre as coisas. Então, se você, Eric, a minha pele, a tua pele é assim, 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 é melhor você usar isso para você não se danificar. Isso acabou me criando uma expertise onde eu posso ir nas barbearias e eu falo com tranquilidade, não só dos produtos, por exemplo, da El Capitan, como dos concorrentes, de outras marcas. Porque eu acabo estudando as propriedades e isso me gerou uma expertise. Sim. E aí as barbearias falam assim, Eric, você pode me ajudar a escolher uma linha de produtos? Você pode falar sobre isso comigo? Você pode falar sobre biossegurança? Que aí é onde eu entro no assunto biossegurança. Sim. Como eu estava na área já de beleza, em 2019 eu fui visitar uma barbearia e uma pessoa, era uma barbeira, ela chegou e falou assim, olha, tem um produto aqui que esse produto veio dos Estados Unidos e não existe no Brasil. Que ele serve para fazer a desinfecção de tesoura, de pente, né? Que ele mata vírus, mata um monte de coisa. Eu falei assim, olha, me dá 2 dias. Como eu tinha um produto que ele fazia essa função, mas ele tinha não a função de matar, mas de neutralizar, eu fui conversar com um químico. Para saber o que Por dá pra coincidência, fazer. ele também é um pastor. O nome dele é Paulo Rocha, ele hoje é o nosso químico. É a pessoa que desenvolveu o produto com toda a técnica. E ele desenvolveu um produto que é esse produto aqui, ó. Tá? Que se alguém quiser ver, isso daqui não é merchan, mas é só para vocês entenderem, né? Que qual que é a função dele? Ele mata 99,99% de qualquer tipo de micro-organismos, tá? Então, vírus da Covid mata em menos de 1 segundo, mata o vírus da hepatite C, que é o maior contaminante vilão, de uma área né? de beleza, é o maior vilão da área de beleza. Mata o estafilococcus, mata o streptococcus, o mofo negro. Então, nós temos aí uma linha de mais ou menos 12 micro-organismos que ele mata. O importante, isso não tinha até então para a área de beleza, então nós somos os primeiros a desenvolver isso para a área de beleza, onde a gente começou a trazer mais segurança. Então, por exemplo, onde nós estamos, eles adotam hoje já esses protocolos. Então, nós ajudamos a desenvolver protocolos da área de biossegurança, como utilizar, como atender o cliente, para não só o profissional não correr o risco de se contaminar, Sim. mas também não contaminar o cliente dele, né? Então, a gente fornece uma linha completa de produtos que faz o processo de biossegurança, inclusive, tem aqui um negocinho, esse carinha aqui, ó, que é um antisséptico de mão, que ele não tem álcool, não tem gel, né? O que nós descobrimos nessa pandemia? O álcool em gel, por exemplo, ele já não tem mais a mesma eficácia do que ele tinha há 20 anos atrás. Foi Sim. lançado há 30 anos atrás o que era chamado de hand sanitizer nos Estados Unidos, que na verdade é o álcool gel, tá certo?
O álcool gel ele já não tem a mesma eficácia do que ele tem. Nós temos um biólogo que trabalha conosco, ele é conhecido como Dr. Biossegurança, que é o Dr. Jorge. Ele é o nosso suporte técnico, tá? Ele tem estudos comprovando que o álcool, para ele matar um micro-organismo, ele precisa ter 10 minutos de ação com fricção. Então, para eu poder matar, eu tenho que ficar durante 10 minutos esfregando. Esse que a gente usa hoje. Esse que a gente usa hoje. Tá. Eu tenho um negocinho aqui que é um produto natural, 100% natural, não tem produto químico. Ele mata em menos de 1 segundo. A hepatite C mata em 30 segundos, só para ter uma ideia. Né? Então, a gente acabou desenvolvendo mais um produto para a área de beleza. E com isso foi onde a gente formou toda essa estrutura e conhecimento, não só para barbearia, mas embelezamento do olhar, manicure, cabeleireiro e assim por diante. Interessante. E você ainda está na Biocide e na El Capitã. Exato. Como é que você consegue conciliar as duas? Porque uma faz uma coisa, são do mesmo ramo, mas são coisas completamente diferentes. Cara, a sua pergunta é uma das perguntas mais inteligentes que eu já recebi. É muito simples. Uma acaba sendo complemento da outra. Uma acaba sendo complemento da outra. Né? O Wilson, que é o gestor aqui da Manhattan, ele fez uma pergunta semelhante. Né? Não adianta eu ter o meu melhor barbeiro, não adianta eu ter a minha melhor tesoura, o meu melhor pente, se eu não tenho o melhor produto e se eu não tenho o melhor atendimento. Eu posso ser o melhor barbeiro do mundo. Se eu falar assim, e aí, mano, como você vai? E o cara é um médico, é um juiz, você matou o cara ali. Já azedou, já. Cara, eu posso fazer o melhor corte. Então, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu jeito, né? Então, quando você fala de biossegurança, por exemplo, você pratica biossegurança todo dia sem você saber. Você lava a mão todo dia, você toma banho todo dia. Isso faz parte do processo de biossegurança, né? Biovida, segurança da vida. Então, você já adota certos procedimentos, né? O que você não sabe é que tem processos que você pode fazer que vão amenizar. Então, eu vou dar alguns dados para você. Hepatite C. No sangue, ele dura 12 dias, no sangue seco. Então, manicures, vou dar um exemplo. Eu sei que as mulheres elas ficam de cabelo em pé quando eu falo isso, tá? Então você vai lá, você vai na manicure, alicatinho de unha, mas eu usei autoclave, legal. Só que vamos pegar um exemplo. Então, você acabou de fazer a unha mulher, então ela pegou, foi lá e... arrancou o famoso bife. Tirou um bifinho, né? Tirou uma bistequinha daqui. Até aí tudo bem, só que às vezes não aparece sangue, porque você cortou literalmente a pele, mas não aparece sangue. Mas você tem contato com a derme, tá certo? Quando a mulher passa o esmalte, ela encosta onde passou esse sangue e ela enfia dentro do esmalte. Isso pode transferir para a próxima. Eu tenho um caso que eu conto, eu não vou dizer a fonte, não vou dizer nada, porque Sim. Isso tem alguns critérios. Uma pessoa muito próxima a mim, ela trabalha na área de saúde, ela é assistente social. E ela cuida da área de DST AIDS da cidade que eu moro. Tá? E aí ela veio contar uma história, uma menina de 18 anos, nunca teve tido namorado, nunca teve nenhum tipo de relação sexual, não tinha feito transfusão, e o rosto dela estava já purulando, e era AIDS. Ela pegou AIDS. Então, uma coisa é HIV, né, que é o vírus ainda não manifestado, a AIDS já é o vírus manifestado. Fez todos os testes, constatou e falou assim, mas espera aí, eu nunca tive nada, como que eu peguei isso? E aí o processo é ser um investigativo. A assistência social ela não vai só dar ajuda, ela vai fazer a investigação da onde surgiu. Sim. Nessa investigação descobriu que ela compartilhava o alicatinho de unha com a prima dela, que tinha HIV e nunca falou para a família. Nossa. Estou dando um exemplo que é do nosso dia a dia, corriqueiro. Então, caramba, velho. Eu estou falando de uma coisa. Sim. Quando você, por exemplo,
o embelezamento do olhar que eles fazem aquela linha egípcia, né? Sim. Você você puxa. Isso. Só que quando você puxa um folículo, pode sair sangue. Aquela linha você descarta. Só que você não percebe, mas esse sangue pode bater na mão do profissional. E se você por acaso faz isso e passa assim no machucado teu? Eric, é muito difícil. É muito difícil, mas pode acontecer. Pode acontecer. Ou um machucado que você tem na cabeça. Espinha que às vezes dá na cabeça do homem normalmente. Você passa a navalhete para navalhar, estourou sangue. Se você não fizer uma limpeza, uma desinfecção direito na navalhete, porque a lâmina você descarta, mas a navalhete mesmo, ela ainda pode estar contaminada, ela pode transmitir para você, para ele, para mim, para qualquer um que está vendo. Por isso que a gente adota protocolos de biossegurança hoje na área de beleza que nos dão isso mais segurança. Caramba. E você estava falando, eu fiquei pensando aqui agora, você também é das tatuagens também. Essas coisas assim, você já levou para esse tipo de lugar assim? Estúdio de tatuagem, por exemplo? Sim. Tem também? Sim. O estúdio de tatuagem, qual que é a vantagem nesse ponto? Todas as agulhas elas são descartáveis, então não tem problema. E a tinta também, né? O que acontece é o corpo da maquininha. É a maquininha. Eu pensei nisso. Você consegue resolver esse problema. Aí eu vou ter que pegar aqui, por exemplo. Esse daqui tem alguns tatuadores no sul que já usam, e principalmente no Paraná e Santa Catarina, ele mata o vírus em segundos. Então ele aplica só na maquininha, passa um papel para poder limpar e deixa. Então você resolve. A maca, por exemplo, onde se deita para fazer massagem, para fazer depilação, tem que se usar. Então tudo que envolve o ser humano no contato, por exemplo, aqui a Manhattan, eles usam esse produto na cadeira. Então, entre os clientes, eles borrifam esse produto, fazem a desinfecção para o próximo cliente entrar e ter uma garantia de que não vai ter contaminação no lugar que ele está sentando. No espelho, da onde tem a bancada, onde os profissionais põem os instrumentos deles, né, a tesoura, a máquina e assim por diante. Uhum. Então, entre um cliente e outro, eles usam aquele produto azul, que é o Biocide DSFX, para fazer a desinfecção da tesoura, do pente. Para quê? Para dar segurança para o profissional e principalmente para o cliente que está sentado na cadeira para receber um atendimento. É interessante. Falando, agora deixando um pouco o ramo da barbearia de lado. Legal. Né? A gente já explorou bastante, a gente não tem muito tempo, apesar de ser gravado, a gente não vai ter muito tempo. Uhum. Fala um pouco mais da casa de oração primeiro. Casa de oração, perfeito. Vamos lá. Casa de oração, eu conheci particularmente a casa de oração há 10 anos atrás. Foi justamente na minha pior fase. Eu tenho um tio que ele é como se fosse um pai para mim, né? Como eu disse, meu pai morreu há muito tempo. Sim, era bem novo, né? É bem novo. Esse tio, ele me adotou literalmente, tanto que ele me chama de filho. Ele é o irmão do meio da minha mãe. E no momento que eu estava em processo de depressão profunda, ele falou assim, eu preciso que você conheça um lugar. Ele pegou, comprou uma passagem aérea para mim, me deu grana, me deu dólar, assim, você vai para os Estados Unidos, você vai para casa de oração. Caramba. E você vai ficar um mês lá. Mas o que eu vou fazer lá? Você vai lá e Deus vai falar o que você vai fazer. E foi mais um agente transformador na minha vida, né? E onde que eles baseiam a sala de oração? Em 2 versículos, Salmos 27:4, né, quando Davi fala que todos os dias eu quero estar na presença da casa do Senhor. E Apocalipse 5:8, né, que os 24 anciões e os 4 seres viventes, todos eles viviam adorando e prostrando-se ao Senhor com a harpa, que é a adoração, e com a taça, que era o incenso da oração dos santos, né? Então, segundo o apóstolo Paulo, nós somos santos. Então, através da nossa oração, a gente enche o céu com o incenso da glória do Senhor. Certo? Esse movimento ele começou há 23 anos atrás, com uma pessoa chamada Mike Bickle. Lá nos Estados Unidos é chamado de IHOP, que é International House of Prayer, que é a Casa Internacional de Oração. Eu não sei te precisar o dia e o mês exato, mas é 22 ou 23 anos que ininterruptamente eles oram 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas Eric, falando um pouquinho disso, é a primeira vez que tem isso? Não tem isso.
No século XVIII, os moravianos, eles oraram por 2 séculos seguidos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sempre fazendo um revezamento. Sempre fazendo um revezamento, né? E quando você pega Apocalipse 8, de verdade, eu aconselho vocês, aqui no Brasil nós temos o F-Hop, que fica em Santa Catarina, eles ficam em Florianópolis, são pastores queridos, amigos meus, que é o Vini Souza, que está dirigindo, a Emilene, que é a esposa dele. Sim. São pessoas jovens, são queridos, pessoas cheias da presença de Deus. E tem o iHop, que está lá. O F-Hop aqui no Brasil ele está para 6 anos, se não me falha a memória. E eles têm esse movimento de casa de oração. Eles hoje não conseguem ainda fazer as 24 horas, eles estão fazendo cerca de 16 horas por dia. Onde o principal intuito é você ir adorar o Senhor orando a palavra e também cantar a palavra. Então, eles sempre tem a parte de adoração envolvida. Pode ser uma adoração profética, por exemplo, pegar um versículo, Salmos 20, por exemplo, Salmos 23, e começar a cantar os Salmos 23, como também tem versículos específicos, né? Eu vou dar um exemplo aqui, Efésios 1, de 14 a 16. Deus, eu peço espírito de sabedoria e conhecimento para que eu veja o Senhor através dos olhos do Espírito, né? Para que eu consiga entender a altura, comprimento, largura e profundidade do teu amor. Coisas que vão trabalhar conosco para que a gente se conheça cada vez mais a Cristo. Porque isso eu entendo que é a coisa mais simples de todas, Rick. Se eu sou imagem e semelhança de Cristo, para eu me tornar imagem e semelhança, eu tenho que ficar cada vez mais próximo dele. Nada melhor do que 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu estando cada mais próximo ainda, meditando na palavra, estudando a palavra, conhecendo a palavra. Sim. Né? Uma das coisas que eles ensinam com muita profundidade é um negócio chamado lético, né? Que é ler, estudar, decorar, cantar e adorar, né? E orar. Então você lê a palavra, você estuda a palavra, você canta. Então você usa os 5 sentidos para um único propósito, conhecer cada vez mais a Cristo. Então, basicamente, a sala de oração, eles têm cursos de imersão, o F-Hop no Brasil, cursos de inverno, de verão. Você tem um intensivo de 6 meses, que são para jovens de 17, se não me falha, 17 a 25 anos, onde eles vão conhecer com profundidade a sala de oração, né? É um outro nível de relacionamento, e eu vou contar por experiência pessoal. Eu tive a oportunidade de algumas vezes para os Estados Unidos, para Kansas. Quando você entra, né, nos Estados Unidos você tem a questão das 2 portas, né, por causa da temperatura lá, então você tem uma porta, você entra, e ele tinha uma terceira porta, que é a porta de acesso para a sala de oração. A presença do Espírito Santo era tão grande, que quando eu entrei através dessa terceira porta, que entrava para o ambiente, eu fui literalmente impactado de quase cair no chão. E não é porque tinha uma coisa diferente, é porque a presença de Cristo está lá 24 horas, 7 dias por semana. E pessoas só fazendo uma coisa, contemplando a presença de Cristo. É isso, sala de oração. Basicamente é isso. Legal, legal. Aí você foi para os Estados Unidos, ficou quanto tempo lá? Nessa primeira ida? Eu fui por períodos, né? Então eu passei um mês, depois eu fui mais um mês, 15 dias. Eu fui durante 5 anos seguidos, cerca de 20 a 25 dias. Nesse processo que você falou, que você foi no pior momento da sua vida, né? Você chega nos Estados Unidos, como que isso trabalhou na tua mente, né? No teu emocional? O espiritual a gente já sabe que é inexplicável. Mas como que isso trabalhou dentro da tua mente, do teu emocional, para você... que você parou e falou assim, não, calma aí, eu consigo voltar, eu consigo me reerguer, eu consigo... Então, quando eu fui, eu conheci a sala de oração antes, no Brasil, por pessoas falarem, mas não por vivenciar. Sim. Tá? Isso foi em começo de 2012. Eu fui para os Estados Unidos em 2013, tá? Então, eu fui se não me falha a memória, no ano novo de 2013, e eu fiquei lá até o final de janeiro. A hora que eu cheguei lá e eu entendi tudo isso, eu parei, e foi quando eu comentei com você que veio aquela palavra rema para mim, que foi Jeremias 29, de 11 a 14. A frase final de Jeremias 29 a 14 fala,
eu vou te conhecer, você vai me conhecer, desde que você me entregue todo o seu coração. E essa palavra rema, ela veio para mim dentro da sala de oração. Então, não adiantava, eu parei de tentar. Então, o que acontecia? Eu me esforçava demais. Eu preciso arrumar um emprego, eu preciso sustentar minha família, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso pagar minha pensão. A pensão dos meus filhos, e eu não sabia o que fazer. Quando isso caiu para mim, eu falei assim, eu inverti as coisas. Porque eu estou procurando aquilo que eu menos preciso. Quando eu entendi que eu tinha que procurar de todo o coração a intimidade com Cristo, foi quando as coisas literalmente começaram a mudar. E aí foi a mudança de chave. Tanto que isso aconteceu em janeiro. Eu estava nos Estados Unidos ainda, um pastor, que hoje ele é diretor da Casa de Oração nos Estados Unidos, falou assim, Eric, tem um pastor que é Imperatriz do Maranhão, que ele precisa de um administrador para a empresa dele. Eu falei, ok, vou ligar para ele, conversei com ele por telefone, ele falou assim, estou te mandando uma passagem, você precisa vir conversar comigo aqui. 3 dias depois eu estava no Maranhão, conversei com ele o dia inteiro. Uma semana depois eu peguei minhas malas, mudei para o Maranhão, fiquei 1 ano lá. Só que quando eu fui para lá, eu fui sozinho, então eu tinha me separado, eu tinha pré-divorciado, pré-separado. Recém-separado. Recente, fazia 1 ano e pouco. E eu fui sozinho, sem os meus 2 filhos. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu trabalhava e à noite eu ia para um pequeno grupo, ou célula, né, como as pessoas chamam, ou ia para a igreja, né? Então, o que acontece? Eu não tinha muita atividade, e até um dia que eu conheci um negócio chamado Monte Getsemane, lá em Imperatriz do Maranhão. O que aconteceu? Um abençoado da Assembleia de Deus, lá em Imperatriz do Maranhão, ele comprou uma montanha, e dessa montanha ele terraplanou o topo dela. Terraplanou mesmo. Metade dessa terraplanagem ele fez a casa dele. A outra metade, ele foi o cara mais inteligente que eu conheci na face da terra. A outra metade ele separou, botou uns banquinhos de madeira e botou lá como se fosse um pessoal para orar. Então ele ficava livre, para todo mundo tinha acesso para lá para orar. E aí foi uma das experiências que eu tive mais presentes quando eu estava no momento de desespero. Por que eu cheguei nesse momento de desespero? Eu estava já há 8 meses no Maranhão, sozinho, e eu vinha uma vez por mês visitar os meus filhos para ver como eles estavam. Ia numa sexta, voltava no domingo. Num domingo que eu estava voltando, tinha uma pessoa que estava me levando para voltar para o aeroporto, para voltar para a Imperatriz, a minha filhinha estava com 11 anos. Ela saiu correndo atrás do carro, gritando, pedindo para eu não ir embora. Isso destruiu meu coração por dentro. E aí eu peguei, e nesse domingo eu comecei a orar. Falei assim, Deus, eu não entendo o que o Senhor quer, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu voltei para o Maranhão, cheguei de madrugada, cheguei 1h da manhã, passei mal o dia inteiro, chorando o dia inteiro, porque eu vi a imagem da minha filha pelo retrovisor, gritando, correndo atrás do carro. E eu falei assim, Deus, eu não sou ninguém, mas eu preciso de uma resposta do Senhor hoje do porquê que eu estou aqui. O que o Senhor quer comigo? E aí me veio a palavra quando pergunta assim, quem é o teu Isaac? Jacó, né? Jacó fala assim, Deus pergunta, quem que é o teu Isaac? E eu descobri que o meu Isaac eram os meus filhos. Deus, ele nunca vai competir o amor dele com ninguém. Ou você me ama, ou você me ama. Né? Mas, de qualquer maneira, eu queria assim, Deus, eu preciso de uma resposta sua. E foi quando eu lembrei do Monte Getsemane, porque um dos versículos da Bíblia fala que Deus descia ao entardecer para conversar com Adão. E eu lembrei dessa passagem, eram umas 5:45 da tarde, eu acredito. E eu falei assim, eu falei assim, gente, eu preciso sair, peguei o carro e fui para o Monte Getsemane. O que foi mais estranho para mim desse dia foi quando eu fui para o Monte Getsemane e eu vi todo mundo descendo a escada. Então você tinha um lugar para estacionar e você tinha uma escadinha e você chegava no monte. E eu vi todo mundo descendo. A hora que eu peguei, o que eu fiz? Assim, bom, sei lá, era um grupo que estava orando e estava descendo agora. Acabou.
Peguei minha Bíblia. O nosso amigo derrubou tudo ali atrás, isso é legal. Acabou de destruir o celular dele. Não pode cortar essa, tá? Essa foi piada. A piada do dia. Peguei minha Bíblia e subi. A hora que eu subi no monte, era um barulho ensurdecedor que estava em cima desse monte de Getsemane. Eu não sei, eu não consigo precisar, mas a sensação que eu tinha é que tinha mais ou menos umas 500 cigarras cantando ao mesmo tempo. E era cigarra mesmo. Eram cigarras cantando. Fazendo um barulho ensurdecedor a ponto de você não conseguir ficar. Eu não sei se alguém já teve essa experiência, mas é a mesma coisa que você tá na Fórmula 1 e os carros passarem ao mesmo tempo e você tá sem tampão no ouvido. É uma coisa que o teu cérebro balança lá dentro. É uma coisa absurda. E assim, eu vou ficar aqui. E o barulho assim, ensurdecedor, e eu pego e fico assim, não que eu acredite nisso, mas eu peguei, simplesmente abri a Bíblia. Eu só abri. A hora que eu abri a Bíblia, eu falei assim, Adão, Deus descia ao entardecer para falar com Adão. A hora que eu olhei isso, eu falei, tá bom, Deus, eu tô aqui. Aí o Espírito Santo disse, mas eu tô falando com você. Não, você não está falando comigo. Você quer ver como sou eu que estou falando com você? Agora eu não vou falar. A hora que ele falou, a hora que eu entendi isso, as cigarras todas pararam de cantar. Foi um silêncio absurdo. Assim, sou eu que estou falando com você, só que você está com o teu ouvido está aberto para me ouvir? Eu falei assim, eu acho que não. Então sim, então agora nós vamos começar de novo. Foi quando veio Jeremias 29, de 11 a 14. A única coisa que ele queria era meu coração. Ele não quer nenhum Isaac na minha vida, ele só quer ele. Não, talvez não seja um termo bonito, mas Deus, ele literalmente ele é egoísta. Ele é egoísta de tanto amor por nós, o amor dele é tão grande por nós que ele só quer a gente. A questão é se a gente quer ele na mesma proporção, na mesma intensidade. Mas é só um segredo. Deixa eu me entregar, eu me entrego de coração para ele e o resto ele faz. Deus, ele não é de competição, é a mesma coisa assim, Rick, toma, mas você não larga. Ah, sim. Você não larga, sabe por quê? Porque você acha que você ainda é dono da sua vida. Deus, ele só começa a agir quando você entende que você não precisa mais segurar, você entrega. Agora é teu, Deus, faz o que você quiser. E quando você faz isso, é quando ele começa a te entregar aquilo que você precisa. É viver os sonhos dele através dele, não através de você. E o que é mais interessante quando você faz isso, é quando você fica livre. Sim. Que você acha que você é livre, você fala assim, não, eu sou livre, eu conheço a Deus, eu sou livre. Não é. Quando você faz isso, e eu sei por experiência própria, você estava falando, eu passei por isso. Tem uns 3 meses que eu não vejo meu filho. Ele está em Santa Catarina com a mãe. E a última vez que eu fui lá, eu peguei e trouxe ele pra cá, ele ficou uma semana comigo aqui e eu fui levar ele embora. Quando eu entrei no Uber pra ir embora, eu vi exatamente essa cena. Eu não escutei ele gritar, mas ele corria atrás do carro. Desde então eu tô aqui e direto eu me pergunto, por que que eu tô aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Será que é só por causa disso? E um dia eu entendi que o meu filho, ele é importante. Eu nunca vou deixar de amar o meu filho. Nunca. Mas o primeiro lugar no meu coração não tinha que ser dele. Nunca. É isso. Nem de ninguém, nem de nada. Você entendeu. É difícil. É difícil. É que eu tô falando assim, o meu filho tá completando 20 anos agora. Eu já formei um homem. Sim. Eu tive uma conversa muito séria com ele no domingo, né? Que no caso foi ontem. E ele está passando por uma nova fase da vida dele. E eu vou até compartilhar, eu acho que isso é muito válido. Ele está há alguns meses já orando para começar a namorar uma pessoa. E ele vai pedir ela agora em namoro. Eu falei assim, só que você vai fazer do jeito certo, não do jeito que teu pai fez. Você vai fazer do jeito certo. Você vai conversar com o pai da menina, você vai pegar a autorização dele e vai receber a bênção dele. Você vai orar com o pai dela. E depois, a única coisa que eu te peço, meu filho, todos os dias, enquanto vocês estiverem namorando, até um dia que vocês forem casar, orem juntos e consagrem tudo
para a honra e glória do Senhor, porque eu tenho certeza que o teu relacionamento vai dar certo. Esse é o meu papel como pai. Sim. Aquilo que eu não fiz, porque eu não entendia de verdade quem era Deus, eu só achava que eu conhecia. Hoje eu posso dizer, esse é o jeito certo. E eu tenho certeza que ele está indo para o caminho certo. Não porque o pai dele falou, mas porque ele tem alguém que vive esse amor dele, que Cristo está dentro dele. E ele vai honrar a namorada dele por isso, por saber quem Cristo é. Sim, cara, são coisas que é difícil você entender, porque normalmente a gente acha que a gente sabe. Não, eu conheço, eu tive um encontro com Deus. Só que quando você tem esse real encontro, que você realmente entende quem é Deus, o que Ele quer de você, você fala assim, mano, eu não sabia nada, eu nem me conhecia. Vamos lá. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar daqueles chamados, os finais de semana que são chamados de encontro com Deus. Sim, inclusive eu já fui. Tem a questão da libertação, tem todo um processo, a gente não conta o que acontece lá, então eu não vou entrar no mérito para não poder tirar surpresa de quem ouve. Tá certo? Por que meu pai morreu? Isso não é uma coisa que eu deveria abrir, mas eu acho que faz todo sentido. Meu pai, ele foi um adúltero, tá? E a consequência do pecado dele gerou a morte. Meu pai, ele foi assassinado, literalmente. Eu tinha 11 anos de idade. Isso foi o que me ensinou. Só que isso, imagina por uma criança, eu tinha 10 para completar 11 anos de idade, eu soube saber disso todo o tempo depois. Eu soube disso e eu tive que consumir de uma maneira que não foi legal. Quando eu fiz o encontro com Deus, eu descobri que eu não tinha perdoado meu pai ainda. Foi uma das coisas mais dolorosas que eu fiz até hoje. E não foi a questão do pecado dele. O meu perdão para ele foi a ausência dele na minha vida. A minha pergunta é, por que você não estava aqui comigo quando eu mais precisei de você? Só que aí foi quando veio a luz no fim do túnel, né? Eu não preciso do meu pai carnal se eu tenho meu pai espiritual ligado. Sim. E o meu pai é Cristo. Então, se eu tenho ele, é óbvio que o pai faz falta. Eu sei que eu fiz falta para os meus filhos devido à separação. E eu sei o peso que isso carrega. Mas eu tenho um pai que me ama muito mais do que acima de qualquer coisa. E ele está no céu sempre, como fala na Bíblia, ele é o meu advogado diante do Pai. Então ele sempre cuida de mim, né? Você falou da tatuagem, uma das minhas tatuagens é uma palavra escrita em latim, né? Que é essa daqui, que é tetelestai. No nosso português, ela fica uma palavra muito ruim, ela é muito insignificante perto da realidade. Da importância real que ela tem. É a importância real, porque o tetelestai é o seguinte, quando estava escrito tetelestai, estava escrito assim, é a mesma coisa, tudo o que você fez, independente do que seja, está pago. Então Cristo fez por mim na cruz. Assim, a tua conta eu já paguei, só descansa em mim. É só isso que ele quer. E a gente esquece desse detalhe. Sim. Deus, ele nos dá nova chance todos os dias, o tempo inteiro. Agora, nós queremos essa chance? É claro que eu quero. Agora, dá o teu coração. Tá tudo na Bíblia, é só a gente seguir aquilo que está sendo falado. Dá tudo. Eu passei muitos anos desviado, né? Eu cresci na igreja. Mas aí quando eu fiz, 18, 19 anos, eu saí e fui conhecer o mundo. E quando eu voltei para a igreja depois de um tempo, eu falava isso, cara, é tão simples. E isso porque naquela época eu ainda não tinha esse encontro, esse impacto que eu tive agora há pouco tempo atrás. E eu falava, é tão simples você fazer as coisas certas, fazer as coisas do jeito certo. A gente é que complica. Sim. Porque a gente quer colocar do jeito que eu quero fazer,
do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. E aí acaba esse negócio de A gente, às vezes, a gente não fala uma palavra assim, eu tô cansado de receber migalha, eu quero o bolo inteiro. Imagina Deus falando com você isso. Filho, eu tô cansado de migalha. Porque quando você pega a história do filho pródigo, ele vai, ele recebe parte da herança, ele gasta com aquilo que estava na cabeça dele. Quando ele volta é porque ele já estava comendo bolota de porco, né? Comida de porco é a mesma comida que o porco estava comendo, ele estava comendo. Sim. Só que tem um detalhe. Quando ele volta sujo, a cabeça dele, como filho pródigo vou voltar pelo menos como empregado do meu pai, porque eu sei que comida não vai faltar. Eu vou ter o mínimo. O mínimo eu vou ter. Eu não estou comendo bolota de porco. Só que quando o pai dele vê, acontecem duas coisas. O pai sai correndo para saudar o filho, dá roupas novas, põe um anel no dedo, que significa honra, e manda festejar. Então, nossa, isso é o que Deus quer nos dar todos os dias. Ele quer sempre nos receber de braço aberto. Ele quer honrar a nossa vida, não porque nós merecemos, mas é porque o amor dele é tão grande por nós, que ele sempre quer dar o melhor para nós. Ele sempre vai limpar as nossas vestes, e ele sempre sai correndo atrás da gente. Eu tenho duas pessoas que são muita referência na minha vida, que fizeram muito tempo parte da minha vida, que foram pessoas de relevância, pastores da igreja que eu ia. Uma vez aconteceu uma situação com esse pastor, ele é pastor da Igreja Batista de Santo André, e eu falei com ele, falei assim, pastor, me perdoa, eu errei com você, eu não fui legal. E ele olhou para mim e falou assim, filho, eu vou te explicar uma coisa. Eu não consigo subir no púlpito para pregar se todos os dias eu não perdoar aquelas pessoas que de alguma maneira me magoaram. Esse foi um dos maiores ensinamentos que uma pessoa me deu. Ele falou assim, só perdoa todos os dias. Isso é o suficiente para Cristo estar em você. Né? E a esposa dele me ensinou uma outra coisa, porque eu era professor da escola dominical. E um dia a gente estava discutindo, discutindo não de discutir, sim, mas de trocar ideia. Assuntos. E eu pedi um dia para ela dar uma aula sobre intimidade com Deus. E ela soltou uma frase muito simples, ela falou assim, olha, você que é adolescente, eu dava aula para os adolescentes de 14 a 17 anos, se você que é adolescente, se um dia o teu pai não te cumprimentar, como que você vai ficar? Chateado. E se ele outro dia você não cumprimentar ele? Também chateado. E se você fizer, ele vai ficar triste? Vai. Mas e se isso acontecer continuamente, vai ficar triste? Vai. Deus é a mesma coisa. O seu falar com Deus é através da oração. Quando você ora, você está falando com o teu pai. É isso que ele quer, porque ele quer saber da tua vida. Ele já sabe o que aconteceu, mas ele quer que você fale para ele. Ele quer ouvir da tua boca aquilo que você tem para falar para ele. Então, isso é relacionamento. Isso é intimidade com Cristo. É eu querer estar com ele todos os dias. É a mesma coisa da namorada, né? Da namorada, daquela paixão. Eu quero estar o tempo inteiro ligando, eu quero estar o tempo inteiro falando, eu quero, sabe? É a mesma intensidade com Cristo. Por isso que Cristo é o noivo e nós somos a noiva. A igreja é a noiva de Cristo, né? Porque esse relacionamento ele tem que existir constantemente. Até o dia do casamento, que é quando nós irmos para Nova Jerusalém. Às vezes a gente muitas vezes fica sem orar, fica sem ler a Bíblia, né? E sempre usa uma muleta, né? Não, porque foi muito corrido, eu trabalhei muito, não tive tempo. Nós poderíamos falar isso, Rick, há 10 anos atrás. Esse trocinho aqui hoje, ó. Eu não quero ler, tudo bem, ouve, enfia o raio do fone no ouvido. Sim. Põe lá, a Bíblia está falada. Mas eu não estou lendo, tudo bem, mas você está ouvindo. Está ouvindo. Você está ouvindo. Então se encha da palavra dele.
né? Eu só consigo me alimentar daquilo que eu vejo e ouço. Então vamos pegar um exemplo. Os jovens de hoje. Eu quero assistir filme de terror. Nada contra. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Sim. Você está se alimentando daquilo que traz medo. Pode te gerar medo? Com certeza. Pode te gerar ansiedade? Com certeza. Agora, e se eu estou ouvindo... Se eu estou vendo filme do apóstolo Paulo, Desafiando Gigantes, ou filmes que me tragam à memória aquilo que me traz esperança? É o que você vai se alimentar, é aquilo que vai te fazer bem. Sim. A gente dá pouca atenção para essas coisas que na verdade são coisas importantes, que é exatamente isso. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, logo que eu voltei de Joinville para cá, eu passava muito tempo, principalmente no YouTube, porque eu cheguei aqui na minha mãe, ela não tinha televisão a cabo, essas coisas. Minha mãe é televisão aberta e é Globo e Record e acabou, e olhe lá. E olhe lá, tá bom. E olhe lá. Então o que eu fazia? Eu ficava, ainda quando eu cheguei aqui, foi bem naquela época que o Dória fechou tudo, então era fase roxa, você não tinha nada, nem pra ir na padaria eu conseguia ir. Então eu ficava em casa, era 24 horas por dia dentro de casa, sem fazer nada. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a assistir ministrações de pastores diversos. Sim. Foi o que me trouxe um pouco de esperança, de acalento naquela hora. Exatamente. Lá. Então, aí não vamos entrar na questão de denominação ou não. Não. Existem pastores que para mim são referência. Tá? O pastor que eu gosto de ouvir muito é Augusto Nicodemos. Ele é da igreja presbiteriana. Ele é um mestre. Ele dilui a palavra de Deus de uma forma que qualquer um consegue entender. Porque ele vai lá no fundo, é na profundidade a conversa com ele. Sim. Então são pessoas que trazem, porque eu estou numa fase que eu preciso me alimentar mais dele. Sim. Né? Por quê? Porque isso, eu ouvindo, né? Nós temos 5 sentidos. Por isso que o Lédico, que foi o que comentei, ele trabalha nesses 5 sentidos, né? Uhum. Então, dos 5, a palavra de Deus eu consigo fazer 4. Eu só não consigo o olfato. Os outros 4 eu consigo. Lendo, cantando, ouvindo, falando. Quando eu ativo isso, eu coloco um pouquinho mais de Cristo dentro de mim. Né? Uhum. Até que tem uma música do Degmar que fala assim: esvazia de mim e me encha de ti. É só isso. Sim. Me encha de você o tempo inteiro da tua presença. E eu acho que é isso. Basicamente é aquele para que eu diminua e você cresça. É isso aí. A gente tem que entender isso, que às vezes a gente se acha mais importante do que realmente é. A gente estava conversando ali com o dono da barbearia mesmo, da Manhattan. E ele tava falando isso, ele falou, cara, que pequeno, sabe? A gente tem que entender. Eu tava conversando com uma amiga ontem também falando isso. Às vezes a gente se acha tão forte. Às vezes a gente acha, não, eu sou muito forte, eu sou muito autossuficiente, eu não sofro por isso ou por aquilo outro. E ela tava falando pra mim e eu falei pra ela. Ela falou, pô, eu nunca sofri por isso, eu era tão forte, eu era tão independente nesse sentido e agora eu não consigo sair desse buraco. Eu falei pra ela, você sabe como que eu saí do buraco? A hora que eu comecei todos os dias sentar na beirada da minha cama e falar assim pra Deus: Deus, eu não sou nada. Eu sou fraco. Se depender de mim, eu não saio daqui, dessa cama. Vamos lá, de novo. Salmos 23. Quando eu estou no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora, se você tirar o tu estás comigo, o que acontece? Você vai continuar no vale da sombra e da morte. Vai. Então, eu teria muito assunto para falar só sobre Salmo 23 aqui, né? Mas uma das coisas, por exemplo, um dos versículos fala, né, que ele faz um banquete na presença dos meus inimigos, né? Historicamente tem algumas coisas aí. Se ele está num banquete na presença, significa que os inimigos deles foram aniquilados, não em questão de morte,
Mas porque ele está almoçando na presença de alguém de referência e relevância na cidade que ele morava. Então o inimigo, por mais que quisesse pegar ele estava sentando do lado daquele que mandava. Quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar que a gente está sentado ao lado de Cristo o tempo inteiro. E nenhum mal vai acontecer. Ah, Eric, mas você está falando que cristão não sofre, que cristão não passa por problema? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que ele sempre está comigo. Sim. Ele sempre está do meu lado e ele nunca vai me abandonar. Exato. É isso que ele fala. Então, na hora do refrigério, é assim, olha, é aquele momento, né? Deus nunca dá fardo maior do que o que a gente pode suportar. Pura verdade. Mas não significa que você não vai ter um fardo. Não vai carregar nada. Significa que ele vai te dar a mão e vai carregar o fardo com você. Não significa que você não vai... Você estar triste, você estar com dor é normal. Sim. Você não pode viver triste. Você não pode viver com dor ou viver a dor. Exatamente. Não. O estás comigo é exatamente isso. Você tá... É a força que você precisa para reagir. Sim. Não significa que você não vai passar, não significa que você não vai chorar, não significa que você não vai... Você vai. Você tem... A própria Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas. Existe o tempo de você sofrer. Você teve uma perda gigantesca, aconteceu um falecimento, você separou. Você tem perdas ao longo da vida, você tem percalços ao longo da vida. Isso eu postei no status do WhatsApp ontem. É exatamente essa frase. Os maus momentos não definem quem você é. A forma como você reage a eles define quem você é. Sim. Você se entrega, você reage, você luta, você fala, não, calma aí, hoje eu vou chorar, porque hoje eu tenho que chorar. Mas amanhã eu vou... Davi, quando o filho morre, ele levanta, toma um banho e vou comer. Ninguém entende. Não, acabou de comer... Tava desesperado até agora, enquanto estava vivo, agora que morreu, tá tranquilo? Não, é porque agora eu não posso fazer mais nada. Mas vamos lembrar disso, né? Ele ficou 7 dias prostrado ao chão, em jejum e oração. Sim. Então, ele, humanamente falando, ele fez o que estava no alcance dele. Assim, Deus, intervenha. Deus falou assim, não vou intervir. Já dei a sentença. Ele já dei. A hora que o que ele fez? Tirou a poeira, Acabou. levantou, foi tomar um banho, se trocou. Deus sabe de todas as coisas. É isso. É só isso que eu preciso saber. Ele está no controle. Sempre. Sempre. Quando você entende essas coisas, não que a vida fica mais fácil, mas é aí que eu falei, você começa a ter um pouco mais de força para passar pelos problemas. Você fala assim, a gente estava conversando isso agora há pouco, eu e o pastor, dono da barbearia aqui. Cara, você entende que ele está na frente de tudo, então tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. A gente acha que, tô passando por um momento triste. Será que é triste? Será que você não recebeu um livramento hoje de alguma coisa que podia ser mais danosa lá na frente? Ele é triste no ponto de vista humano. Foi exatamente o que a gente falou. É triste perante a minha limitação carnal. Eu falo, poxa vida, olha que coisa triste. Não, será que é realmente triste? Eu tava no Instagram hoje, numa dessas páginas de negócio de motivação, e eu li um texto exatamente que falava isso. Falava do velho, o velho tinha um cavalo, o cavalo fugiu. Aí os caras, nossa, cara, olha que desgraça, o cavalo fugiu. O velho falava assim, não, vocês estão sendo precipitados. Limitem-se a dizer que o cavalo fugiu, não que é uma desgraça. Aí no outro dia, passa, 10 dias, o cavalo volta, ele te fugiu, o cavalo volta com mais 10 cavalos. Aí todo mundo, nossa, olha aqui, não, realmente não era uma desgraça, era uma bênção. Eu, velho, calma, vocês estão sendo precipitados de novo, a gente não sabe se é uma bênção. Limitem-se a dizer que o cavalo voltou com mais 10. E a história continua tal, aí o filho vai domar os cavalos, o filho cai, quebra as pernas e fica sempre nessa, né? E no final ele fala, cara, calma. Não vamos tentar, não colocar o cavalo na frente da carroça. Calma. Aconteceu isso. Aconteceu, ponto. É bom, é ruim? Não sei. Aconteceu, ponto.
Lá na frente, a gente vai saber se foi bom ou se não foi. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Exato. E se resume, eu acho que se resume a isso. Às vezes isso já aconteceu comigo. Eu assim, olha, eu estou para fazer um negócio e eu sinto aqui uma situação ruim, assim, cara, não vou fazer hoje, vou fazer amanhã. No dia seguinte que eu ia fazer, tinha dado tudo errado. É Deus dando livramento. Sim. Como já aconteceu ao contrário. Isso foi muito recente. Eu fui fazer assim, Eric, é uma oportunidade e tal. Tá bom, eu fui. Eu falei assim, vou fazer na segunda-feira. Como eu vi que eu ia ganhar 4 dias antes uma coisinha a mais, eu coloquei 4 dias antes. Eu perdi tudo. Tudo que eu botei. Eu devia ter colocado na segunda. Na segunda já teria dado problema. Teria dado certo. Mas tudo bem. O que eu fiz? Qual foi meu papel? Deus, me perdoa, eu não soube administrar o seu dinheiro. Eu quis fazer do meu jeito e... Isso aí. Mas é exatamente isso. Entender, e é que nem eu falei, a gente estava comentando, eu falei, é você conseguir tirar uma lição, ponto. Deu errado, tá. Que lição que eu aprendi com esse negócio que deu errado? Aprendi isso. Legal. Era um propósito de Deus. É isso aí. Era um propósito de Deus. Às vezes ele queria te ensinar, e aí, pastor André, esse rapaz que está na mesa aqui, ele estava falando isso. Às vezes Deus quer te ensinar uma coisa, mas você está muito preocupado com outras coisas. E você não ouve. Você não ouve, às vezes você é autossuficiente. Eu não sei porquê, mas tem um dos lugares que eu vou poucas às vezes, eu consegui umas 3 ou 4 vezes. Mas que é um lugar que para mim é muito bom. As pessoas vão assim, nossa, Eric, você é maluco. Não. É em Mosteiro. Né? Tem um mosteiro lá no centro de São Paulo, perto da Santa Efigênia, né? Mosteiro de São Bento. Sim. É uma coisa incrível, porque ali não existe barulho. E isso me remeteu a uma coisa, né? Porque quando a gente ora, a gente fala, mas a gente não fica quieto. Então eu estou criando um monólogo, não estou criando um diálogo com Deus, né? Quando eu estou no silêncio, assim, Deus, eu estou aqui. Tenta não falar nada. E deixa. Vai ouvir Ele. Vai ouvir, que é o que você precisa ouvir. Sim. Porque senão você não tem direção. E o que Deus precisa dar é direção. Deus, eu estou no centro da sua vontade? Deus, eu estou naquilo que... Qual é o seu propósito? É esse o seu propósito? E aí, a partir daí. E se for mesmo... Exatamente. É muito, muito interessante isso. Eu vi um pastor outro dia falou assim, baseado nesse negócio da oração, né? Que ele falou assim, Deus... Perguntaram assim, mas se Deus já sabe tudo que você vai falar antes da palavra chegar na sua boca, por que a gente ora? Né? Essas caixinhas de pergunta no Instagram. Aí ele respondeu assim, porque Deus realmente ele já sabe o que você vai falar. A oração não é o momento de você falar com Ele. Quando você ora, é para Ele falar com você. Isso aí. Realmente ele já sabe. Você vai falar tudo que você tá falando. Ele tá olhando assim, tipo... E até já sei. Fazendo uma brincadeira, né? A perfeição de Deus até nisso. Ele te deu 2 ouvidos e uma boca. E uma boca. Ouça mais e fale menos. Aí, isso é muito, muito... Esse negócio do mosteiro é bem interessante mesmo. É uma das orientações bíblicas para se orar, né? Quando você quiser falar com seu pai, entra no teu cômodo secreto, fecha a porta e fala com ele em secreto. Rick, não sei se você teve a oportunidade de assistir Quarto de Guerra. Assisti. No finalzinho do filme, quando o pastor vai comprar a casa, não sei se você lembra disso, quando o pastor vai comprar a casa, ele entra e sai de um cômodo várias vezes. Aí ele fala assim, alguém orava nesse lugar, porque tem um ambiente diferente. Então, o lugar que você está, independente de onde seja, pode ser numa cadeira de barbeiro que você trabalha, seja nesse lugar que nós estamos. Quando você ora, você muda o ambiente de onde você está, independente do lugar. Interessante isso, hein? Forte, pesado, mas muito interessante. Até para
Bom pra rapaziada prestar atenção nisso. Porque realmente quando você ora e você chama a presença de Deus, não tem como o lugar ficar igual, sabe? Há um ano e meio atrás, ali na Vila Alpina tem uma feira. Olha que coisa interessante. Tem uma feira do leste europeu que acontece ali. Sim. São aos domingos, algumas datas. E eu tinha um pequeno grupo da igreja que eu frequentava. O pequeno grupo era para ser 12 e tinham 45 pessoas. Tudo bem, vamos lá. Não era tão pequeno assim. Aí eu cheguei pra galera e falei assim, pessoal, eu vou numa feira do leste europeu, quem quiser ir comigo vai, porque eu gosto, como eu sou da Finlândia, Sim. Então eu gosto de comer, eu tenho gostos diferentes. E um menino que foi um menino querido, o Murilo, um menino querido, falou assim, eu vou com você, ele pegou, foi comigo. E foi uma coisa engraçada que tava cheio de gente. E aí eu falei assim, cara, eu não quero pegar fila. Eu quero comer, eu tô com fome. Né? Parece que não, tô magrinho aqui, mas aqui é 1,90 m, mais de 100 quilos. Aí ele falou assim, nossa, Eric, só... Aí ele perguntou, assim, nossa, Eric, só vazio? Eu falei assim, olha, eu vou provar para você aquilo que está escrito na Bíblia, em Gênesis 12. Quando Deus fala para Abraão, fala assim, onde você colocar o seu pé, ali prosperará. Olha que coisa interessante. Eu falei, como assim? Vamos lá. Era a única barraca que não tinha ninguém. Era uma que vendia lanche e tal, não sei o que lá. Aí eu fui lá naquele lugar, e não foi com essa intenção, foi com a intenção porque eu não queria pegar fila para comer, porque eu estava com fome, queria rápido. E ele foi no mesmo lugar comigo. Enquanto eu estava escolhendo, fazendo o pedido e saindo, criou uma fila de mais de 20 pessoas atrás da gente. Não é porque o Eric ou o Murilo estava lá, mas é porque é uma promessa de Deus se cumprindo através da nossa vida. Sim. Onde você colocar o seu pé, prosperará. Eu não tenho dúvida, independente se essa barbearia é de um pastor ou não é de um pastor, se tem um cristão ali, uma pessoa temente a Deus, ela muda o ambiente, ela muda o local. Sim. Por uma simples questão, só por ela descansar em Cristo. Estar ali. Eu trabalhava de segurança no mercado uma vez e aconteceu uma situação, para mim foi inusitada. Eu pegava um ônibus assim e era uma igreja, né? Só que a igreja não era assim no nível da rua, era em cima, você subia a escada. E era um domingo à noite, vazia a rua, só tinha eu no ponto. Desceu um irmão de dentro da igreja assim, né? E eu tava parado no ponto esperando o ônibus. Ele desceu só ele, eu falei, bom, não acabou o culto ainda. Eu falei, bom, deve estar procurando alguém, né? Continuei na minha, ele no ponto, ele olhou, de repente ele veio na minha direção. E começou a falar comigo, falar. E uma hora ele falou isso pra mim, ele falou assim, aquele mercado que você trabalha só está de pé, só não sofre porque você está ali dentro. Eu acho que o nosso tempo está acabando. Eu queria contar uma história. Eu tenho 2 filhos, eu vou falar, eu tenho o Atos e tenho a Esther. O Atos vai fazer agora 20 anos, como eu falei, e a Esther vai fazer 19. Como que aconteceu? A minha ex-esposa, ela perdeu 4 nenéns antes de ficar grávida. Caramba. 4 nenéns. Quando ela ficou grávida do Atos, foi com todo o zelo possível. Então ela ficou na cama, resguardou pra caramba, e nasceu o Atos. Vou falar pra você, o Atos, ele era um bichinho feio quando nasceu meu filho, cara. Hoje ele é um menino tão bonito. O bichinho era feio, mas Deus é tão misericordioso que ele fez muito mais bonito do que eu. Aí 3 meses depois, até então a minha esposa, ela pegou e falou assim, olha, eu vou colocar aquele anticoncepcional de braço e tal, e a médica ela falou assim, faz o seguinte, faz um teste para ver se você está grávida ou não, e aí eu vou poder botar. Legal, tá bom. Eu falei assim, você é louco, como grávida de novo, você está amamentando e tal, né? Bom, fez o exame, eu peguei o exame na mão, me arrepiou e falei assim, você está grávida. Bom, realmente estava grávida. Quando estava no quarto mês de gravidez, a gente foi fazer ultrassom, e aí o médico fez o ultrassom e falou assim, olha, o seu neném tem uma doença.
Ele tá aqui, ele é um menino, assim, olha aqui, tá aqui o saquinho escrotol, tá aqui o pipizinho dele, é um menino, só que a cervical dele foi para cima e a cabeça para baixo. É uma síndrome e ele não vai sobreviver. Se sobreviver, tem duas condições: ele vai viver um dia, ou ele vai viver como um monstro que você não vai conseguir nem mexer nele, de tão feio que ele vai ficar. Falou desse jeito assim o médico. E eu peguei e falei assim, ok. E aí ele falou assim, olha, eu como médico, eu posso autorizar agora e vocês vão fazer tirar o neném. Eu só dei uma resposta pro médico naquela hora. Eu peguei e falei para ele assim, olha, eu sou o único que não tenho de tirar a vida do meu filho. Se Deus fez ele assim, assim ele vai ficar. Se ele morrer no ventre, ele vai morrer. Se ele nascer, ele vai nascer. Não sou eu que vou fazer. E eu fui com essa informação para casa. E nós fomos na casa até então do sogro e da sogra, né? Contamos a história e aí o que o médico falou assim, ó, daqui uma semana, vocês têm uma semana para tomar essa decisão, se vocês vão querer tirar, né, fazer o aborto induzido ou permanecer. Eu já dei, não, nós não vamos e vai continuar, mas daqui uma semana a gente volta. E aí nós conversamos com a igreja entrou em oração, entramos em jejum, né? E aí foi um aprendizado que eu tive depois em relação ao jejum. Jejum nunca é para você pedir, jejum é para você se aproximar de Deus. Sim. Né? Então, assim, jejum ele nunca vai ser assim, Deus, eu quero passar na prova, então agora eu vou fazer jejum. Não, esquece. Mentira isso, quem falou isso ensinou errado, viu? Não é o que a Bíblia ensina, não. Jejum é para aproximar você de Cristo. Mas vamos embora, até então eu não tinha esse entendimento. Uma semana depois eu fui fazer o danado do ultrassom. Aí o médico, na minha época era fita cassete ainda. Quem está assistindo pode ser que não saiba nem o que é isso, aquele negócio compridinho, mais ou menos uns 20 por 15, que você enfiava assim, né? Uma gavetinha. Isso era a fita cassete. E essa fita cassete, essa fita de VHS, então ele falou assim, ó, recapitulando, então é um bebê, você está com 20 e poucas semanas, ele é do sexo masculino, tá aqui o saquinho escrotal, o pipizinho dele e tal, não sei o que, e a gente vai tomar a decisão se vocês vão abortar ou não. Legal. O botou para gravar, aí o médico começa a fazer ultrassom, ele passa, olha, mexe, faz. Lembrando, para quem nunca passou numa sala de ultrassom, é uma sala normalmente bem gelada, aí uns 17, 18 graus, é bem fria. E passava, eu só olhei para o médico, eu falei assim, tem alguma coisa que está engraçada, né? Que ele começou a escorrer assim, de suor, o médico. Começou a escorrer, suor. Ele falou assim, olha, tem alguma coisa errada, eu vou fazer um ultrassom de uma outra forma. Tá bom, não vou entrar nos detalhes da outra forma. Médico? Você é o médico, entra. Eu sei que ele ficou uns 45 minutos passando o danado do ultrassom com gel na barriga. Aí ele falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, eu não tenho como explicar, mas o bebê que estava semana passada não é o bebê que está aqui. E eu vou falar que não, porque aquele que estava semana passada era um menino, agora é uma menina. Tanto que eu tenho uma filha chamada Esther. E ela não tem nenhum defeito, ela é perfeita. Ela é perfeita. Então, nos olhos humanos... Bom, resumo, esse médico era ateu. E a última vez que eu visitei, ele escreveu assim, aqui eu conheci um Deus que faz milagres. E eu não precisei falar uma palavra para ele de Cristo. Ele viu Cristo agir através de um bebê. Né? Uma das coisas que eu mais falo eu não preciso pregar, eu preciso ser. Sim. Não adianta eu falar lindas palavras de Cristo se com o meu próximo eu não mostro generosidade, eu não mostro gratidão, eu não mostro amor, eu não mostro carinho, eu não mostro atenção. Que eram várias das faces que Jesus tinha na terra. Sim. E ele pediu para eu ir numa outra pessoa para fazer ultrassom também. Fizemos ultrassom, assim, olha, não sei porque você veio, é perfeito, o bebê vai nasceu, tanto que eu tenho minha filha, que está no 2º ano de psicologia, que é a Esther, que vai fazer agora 19 anos.
Por que conta essa história? Eu não posso olhar para a circunstância. Sim. Eu tenho que olhar para quem Cristo é. É só isso. Se eu olhar para a circunstância, eu vou me abalar. Exato. Agora, se eu olhar para Cristo, eu vou saber que Ele está comigo e que o que acontecer, independente de como acontecer, vai ser para a honra e glória do nome dEle. Mano, e é com essas palavras que eu vou te agradecer, Eric, por você ter aceitado o nosso convite. Vou agradecer você ter vindo até aqui, ter vindo de outra cidade, apesar de não ser tão longe assim, mas se deslocou até aqui. Obrigado. Vou agradecer quem está assistindo o vídeo. Obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tem sempre vídeo toda segunda e terça, apesar desse estar sendo solto no gravado, mas a gente sempre faz ao vivo, então é a sua oportunidade de participar. Então, antes de encerrar, vou falar dos patrocinadores que a gente tem, que graças a Deus tem nos abençoado, principalmente por esse aqui, que é a Manhattan, que é onde a gente está gravando esse programa hoje, é onde a gente tem feito os nossos programas semanais, aí, digamos assim, abriram as portas para nós. Mano, é fazer uma bagunça danada aqui, os caras aguentam nós aqui o dia inteiro, segunda e terça. Então a Manhattan, na figura do Wilson, na figura do Bruno, tem ajudado muito a gente. Então se você não conhece a Manhattan, fica no tatuagem. Qual que é o endereço aqui, que eu sou péssimo para guardar essas coisas? Azevedo Soares, Rua Azevedo Soares, 1653 no Tatuapé. Vem que você vai ter uma experiência sensacional. Não é só cortar cabelo e fazer barba. Aqui tem de tudo. Aqui, esse espaço onde a gente está, por exemplo, tem mesa de bilhar, tem pebolim, tem... Mano, vem conhecer que vale a pena. Benagli Moreira Advocacia. Então se você tá aí enroscado com alguma coisa na área civil, na área criminal, vai atrás dos caras lá, que os caras, o cara tá desesperado falando que não, vai atrás dos caras, enche o saco dele mesmo. Benagli Moreira Advocacia também ajuda nós, é do Kai, inclusive meu parceiro aqui de Godcast, o cara, eu falo que ele não é meu braço direito, ele é os meus dois braços, né? Ele joga nas duas. Então, Benagli Moreira. Outra advocacia que também está com a gente aqui, que é da doutora Liliane Moreira Sobreira aí? Liliane Sobreira Advocacia. Da doutora Liliane Sobreira, ela é especialista em direito da mulher. Então, você tem um problema, uma dúvida, ela, para não falar que ela é a melhor do Brasil, de São Paulo, certamente ela é. Cara, advogado só pega causa grande e difícil, porque advogado de famoso só pega causa difícil. Então se você tem alguma dúvida, algum problema, alguma coisa, procura a doutora Liliane, você vai ser muito bem atendido e vai sanar todas as suas preocupações. Bola Brasil Academy do Elmo viajou ontem, né, Caio? Já chegou na Turquia agora. Tá na Turquia, tá fazendo escala na Turquia, tá indo pra Alemanha, ele tem um projeto incrível, um brasileiro fazendo um projeto premiado na Alemanha, mano. Então dá uma moral pra ele, vai lá no Instagram, dá uma moral pro Elmo. Bola Brasil Academy. O Thiago da Four Strings fez o nosso vídeo de apresentação. Esse vídeo que roda antes de começar o programa foi o Thiago que fez. Então se você tem alguma coisa, quer fazer uma edição de vídeo, precisa de um trampo nesse sentido, procura o Thiago da Four Strings. Produtora Estúdio B, que é o responsável por toda a estrutura aqui que vocês não estão vendo, mas é uma estrutura enorme que eles estão montando para nós aqui. Tem muito fio aqui, luz aqui, vocês não têm ideia. É sensacional e mudou o programa, mudou a qualidade de imagem, a qualidade do som. Isso porque a gente fazia num estúdio, que é um ambiente já preparado para isso. A gente está fazendo num lugar aberto onde os caras estão trampando, cortando cabelo. E a qualidade de imagem, de som é melhor do que a gente tinha no estúdio, não menosprezando o estúdio. Inclusive um abraço para os meninos da Rede Líder lá, eu gosto muito deles ainda. Fomos muito felizes lá, mas para você ver a qualidade do serviço da Estúdio B, tá melhor no aberto do que no ambiente fechado, controlado. Então, produtor Estúdio B, se você quer fazer esse tipo de serviço aqui, entre em contato com os caras também. LB Estamparia. A LB Estamparia, que é quem fez as canequinhas do Godcast, aquela que o PG levou embora. Inclusive, eu vi o vídeo que ele fez no Reels lá, quase chorei de novo. Eu tomo uma manteiga esses dias. Então, vai lá, faz caneca, camisa, quer dar um presente diferente, quer pai, mãe, dia dos namorados, qualquer coisa.
LB Estamparia vai ter uma caneca muito legal lá. Eles fazem caneca de café, de chopp, copo, tudo. Mano que teve com a gente na segunda-feira, o Personal Galáctico, meu irmão, meu brother, que tá ajudando a gente a entrar no shape aí. O projeto Verão tá em alta. Eu, Caio, a Ariana, esposa do Caio. Então dá uma moral pra ele também. Personal Galáctico no Instagram, vai lá, segue ele. Natural Future, que também é uma empresa do Grupo Manhattan, dos mesmos donos aqui. Suplementação de qualidade. Os caras estão chegando agora, é novo no mercado, mas vale muito a pena. Tenho a aprovação do Personal Galáctico, então vai sem medo. Esqueci de alguém, Caio? Um novo? A pizzaria que você me mandou aqui, que eu sou péssimo para guardar nome. Eles vão mandar pizza agora pra gente comer? Final da noite. Mais Na noite, que hora? Eu vou ter que ficar, eu tô com fome. Eu vou pegar aqui, o Instagram da pizzaria que o Caio me mandou. Eu sou péssimo para guardar nome, velho. Me perdoa. Eu preciso ter uma cola. Então é a pizzaria Vila Amor e Pizzaria. Fica na Rua Lutécia, na Vila Carrão. Rua Lutécia, número 1110, na Vila Carrão. Pizzaria Vila Amore. Agora acabou, né? Sim. Acho que agora acabou. Se eu esqueci de alguém, a gente vai. No próximo a gente faz 2 vezes. Eric, de novo, mano, eu queria te agradecer por você ter vindo até aqui. Eu acho que a gente falou bastante de barbearia, falou a importância dos cuidados no ambiente de barbearia. E falamos muito sobre o mais importante, que é o pai. Exato. Obrigado por ter vindo, obrigado pela aula que você deu pra nós aqui em todas as áreas aí. E, mano, foi uma satisfação real conhecer você, mano. Obrigado, mano, de coração. Gente, pra mim, eu acho que nada me deixa mais feliz de falar daquilo que realmente é relevante pra gente, que é a palavra de Cristo. Nada disso aconteceria se não tivesse Ele no meio entre nós, né? Se eu puder deixar uma palavra para vocês, que é a minha palavra rema, Jeremias 29, de 11 a 14. A gente só precisa fazer uma coisa: entrega o coração para Ele, porque Ele faz aquilo que a gente precisa, né? Que toda a honra e toda a glória seja para o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Caio. Obrigado por vocês aguentarem a gente. Nos perdoe. Se vocês quiserem falar sobre tabernáculo, é uma coisa que eu amo falar. Estou à disposição de vocês também. Independente de empresa, de El Capitan, de Biocide, eu acho que o que mais vale é Cristo em todos os momentos. Tá bom? Vamos, obrigado. E você já vai sair daqui hoje com a data da volta para falar de tabernáculo. Vamos aí. falar sobre o tabernáculo. Vamos, a gente vai. Só para saber, uma rapidinha. Tudo sobre o tabernáculo se refere a Cristo. Tudo. Desde as estacas, da estampa, do formato, tudo é Cristo. É relacionado com Cristo. Tudo relacionado a Cristo. Então já vamos já, o Caio já vai botar ali na agenda ali o retorno pra gente falar de tabernáculo. Obrigado, Eric. Você que assistiu a gente até agora, obrigado. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, deixa um comentário pra nós aqui, fala o que você achou desse vídeo, o que você gostou. De novembro já tem 1.000 inscritos, mais de 1.000. Até dia 15 de novembro nós já batemos 1.000, que nós vamos bater hoje. Hoje é dia 9 de novembro, a gente está fazendo gravado. Daqui a pouco a gente vai ter o Thiago Tibatera, tá ansioso ali, roendo as unhas, esperando para entrar. E dia 16 de novembro, que no caso seria amanhã, para quem está assistindo hoje, dia 15, Ariel do Blindado. Por isso que eu falei no começo que é a semana do barbeiro, porque vai vir o cara que é referência aí no ramo, aí teve no Danilo Gentili, deu entrevista na televisão, então estou me sentindo um tanto quanto importante entrevistando essas pessoas. Então se inscreve no canal, cara, ativa o sininho para você não perder, que sempre está tendo vídeo aí. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima. Amém. Deus abençoe, gente. Valeu. O meu computador é lento para cortar mais de 1 hora de programa.